Meus amigos, minhas amigas, no dia de hoje, os Estados Unidos atacou um barquinho de pozinho de pirim-pim-pim, o que pode significar que os Estados Unidos estaria voltando ativa na questão dos ataques contra a Venezuela. Mas isso a gente vai ver ao longo do tempo. Os Estados Unidos vêm só se movimentando nessas localidades e não infringindo nenhum tipo de dano contra o que eles dizem estar combatendo. Além disso, o Nicolás Maduro tem uma mensagem importantíssima para você, brasileiro que está me escutando aí. Ele faz uma mensagem direcionada a você, para você sair na rua defender a Venezuela, hein? Vamos lá. A gente vai comentar sobre isso tudo no vídeo de hoje. Espero que você deixe o seu like, apoie esse canal aí e tudo mais. Eu sou o órfão e guerra é guerra. E aqui o Nicolás Maduro segurando um boné do MST. Ele agradece ao Brasil. A vitória é da Venezuela. E ele tá tentando falar português aqui no meio desse negócio. Então nem inglês, nem português direito ele sabe falar, esse líder. Pendentes a la calle a apoyar Venezuela en su lucha por la paz y soberanía. Povo brasileiro, saia à rua para defender a Venezuela e a paz e a soberania da Venezuela. É isso que o Nicolás Maduro está querendo de você. E aí eu te pergunto, meu senhor, minha senhora, você vai sair aí da sua casa, do conforto da sua casa, para defender o Nicolás Maduro? Deixa aí nos comentários que eu realmente tô curioso para ver isso daqui. E aí ele vai e brinca de novo com a cara do Donald Trump, dizendo estar atendendo o telefonema ali. E parece um circo de novo. Isso daqui é bizarro mesmo. Enfim, ele vai dar uma enrolada aqui, fingir que tá conversando. No, ahorita no. ¿Ah? What? Mírame. Se o Donald Trump não fizer um ataque maciço contra a Venezuela depois de tanta sapateada que o Nicolás Maduro está fazendo, o cara vai ganhar muito poder interno. Ele vai sair extremamente fortalecido, como aconteceu em 2019, o que é preocupante, tá? Para quem é venezuelano, isso aqui é extremamente preocupante. Ele tá zoando com a cara do Donald Trump de novo. De novo, ele fazendo isso. E aí eu não sei o que o Donald Trump exatamente ele espera que vá acontecer, o que ele exatamente quer com tanta força aqui ao redor da Venezuela. Enquanto isso, ele não pratica nada. É uma novela sem fim, é movimentações militares, claro, informações que eles pegam, coletam a respeito da América Latina, da Venezuela e tudo mais. Mas um ataque fortaleceria o apoio do próprio Donald Trump na América Latina aqui. Enquanto isso, quem não apoia o Donald Trump vai continuar não apoiando o Donald Trump, mesmo se ele fizer ou não fizer um ataque. Quem está ali, né, politicamente envolvido com isso daqui, não vai gostar do Donald Trump, independente do que ele fizer na América Latina, independente do que ele fizer aqui na Venezuela. E aí continua essa história, o Nicolás Maduro aqui brincando, sapateando com a cara do Donald Trump, e o Donald Trump só movimentando ali os barquinhos e tudo mais. Em contrapartida, os Estados Unidos divulgam um vídeo atacando um barquinho de pozinho de pirim-pim-pim. Olha aqui, mais um vídeo aí divulgado, o que novamente, como eu falei lá no início do vídeo, pode ser que seja uma reativação dos ataques dos Estados Unidos acontecendo. E novamente, me parece que toda vez que esse E3 Center, que eu falei no vídeo anterior, aparece, um barquinho de pozinho vai ser atingido. E novamente ele apareceu aqui, de repente um barquinho foi atingido. Os Estados Unidos continuam movimentando aqui nessa questão dessa ilha de Grand Roque e aqui também. O Gettysburg foi identificado no meio aqui de Grand Roque, agora dessa vez nessa localidade aqui no meio. Só que esse ataque ele pode significar que
eles vão continuar as ações dele contra o que eles dizem estar combatendo aqui no Mar do Caribe. E isso daqui também pode ser um movimento arriscado da Venezuela, do Cartel de los Soles, quem sabe do Nicolás Maduro, de entender como é que está operando as forças dos Estados Unidos naquela região, porque bem como eu venho mostrando para os senhores, a gente tem um navio de guerra dos Estados Unidos operando aqui definitivamente e mostrando, né, com imagens mais recentes, na região do Mar do Caribe. E todos os outros estão ali parados ou rodeando aqui Porto Rico, rodeando as Ilhas Virgens Americanas, o que era contrário do que estava acontecendo anteriormente, que a gente tinha movimentação acontecendo aqui nas ilhas de Trindade e Tobago, em outras ilhas aqui também, onde o Iwo Jima, o Gravely, o Lake Erie, o Gettysburg também estava por ali, onde havia movimentações. Então isso daqui pode ser o Nicolás Maduro, pode ser os narcos dali daquela região, tentando entender como é que está a força operacional daquele local e lançar uma coisa arriscada, lançar um barquinho arriscado para o meio do Mar do Caribe, para ver se as coisas estão frágeis, o qual prontamente foi atendido aí pelas forças dos Estados Unidos e atingindo esse barquinho. Mas aí essa movimentação e esse acúmulo de forças ali ao redor de Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, é uma coisa incomum, não estava acontecendo, não estava. Sempre um barco dos Estados Unidos parava ali apenas um dia, às vezes nem isso, e já voltava para o Mar do Caribe, operacional, fazendo operações, fazendo treinamentos militares. Só que agora a gente está aqui com o SS Gerald Ford, há mais ou menos 3 dias já parado. A gente tem o SS Santo Antônio, o grupo de assalto anfíbio, fazendo alguns exercícios militares ali nessa localidade. Porém, eles também estão parados há mais de uma semana, ou quase uma semana, alguma coisa assim. E o Gerald Ford já está ao vivo aqui ainda, novamente, a gente atualizei, eu vi isso daqui hoje. O Gerald Ford ainda está no mesmo local o qual se encontrava, e não tem movimentação acontecendo nele, ele está apenas parado ali há dias nessa localidade, o que pode significar que um acordo pode estar sendo construído, e por isso essa fragilização. Só que essa questão dos barquinhos voltarem a aparecer ali pode significar que o Nicolás Maduro ele não está nem aí em querer mudar a questão do governo dele, o que traz dinheiro ali para a Venezuela. E aí o Donald Trump ele pode fazer uma resposta grave em questão a isso, o que não parece ser. Não temos mais declaração do Donald Trump no dia de hoje. A Venezuela, em contrapartida, está fazendo ali algumas discussões com a Indonésia. Cara. E discutindo força, cooperação entre a Indonésia e a Venezuela. 2 países extremamente distantes que estão ali discutindo claramente defesa, né? Então tá aqui, Venezuela e a Indonésia conversando a respeito de defesa do seu território. Bom, e a gente sabe da diferença de defesa e ataque que os Estados Unidos e a Venezuela têm. Comparado, né, um com o outro, a diferença é muito grande, mas mesmo assim os Estados Unidos não subestima a Venezuela. Desde, né, de outras ocasiões que os Estados Unidos se enfiaram, como por exemplo ali no Vietnã, a prática é entender ao máximo o inimigo, e os Estados Unidos vem fazendo isso, vem fazendo planos e planos e planos, coletas e coletas de informação, e aqui eu queria mostrar para os senhores, inclusive, que aumenta, né, a quantidade de caças operacionais que a Venezuela tem, mais do que a gente imaginava. Esse daqui é uma base aérea que, se eu não me engano, chama El Libertador, que fica aqui, é uma das principais bases aéreas da Venezuela atualmente, a base aérea El Libertador, e também essa outra base aérea aqui. Isso aqui mostra 2 coisas, né? Primeiro, a Venezuela está definitivamente movimentando os caças internamente. Eles estão movimentando, eles estavam tirando, como eu já mostrei em outros momentos para os senhores, tiraram ali das áreas mais afastadas e colocaram em locais mais protegidos, teoricamente. Os Estados Unidos, obviamente, vêm monitorando essa situação. E aqui eu não digo que os Estados Unidos vá perder eventualmente uma guerra contra a Venezuela, não é essa a questão. Eu digo mais a respeito de trazer uma vitória com o menor esforço possível e com o menor desgaste possível também. É isso que os Estados Unidos provavelmente planeja. E aqui no vídeo que mostra alguns caças. Não é muito ainda, tá? E alguns deles estão operacionais e alguns deles têm também o número. Isso daqui vai ser importantíssimo caso um ataque ocorra também, para a gente identificar qual caça foi destruído, qual que não foi, qual que resta e ter uma ideia, porque são poucos que a Venezuela tem
e alguns estão aqui. A gente está falando de mais ou menos 15 a 20 caças operacionais aqui, não é muita coisa. Só o porta-aviões ali dos Estados Unidos tem mais de 90, se eu não me engano. Mas continua parado, né? O porta-aviões dos Estados Unidos, que tem um monte de caça, continua parado e não se movimenta de maneira alguma desde os últimos dias. E aqui temos um sistema de defesa antiaérea da Venezuela, que não era esperado para ele estar por ali. Esse daqui é do pessoal que opera ali na região leste, que foi um vídeo que eu falei para vocês que acabou saindo. E aparece só em alguns frames, e é do pessoal que opera nessa região leste. Não era esperado que eles estivessem operando os S-300, segundo os meus últimos dados que eu puxei aqui a respeito das defesas antiaéreas que a Venezuela tem nessas localidades. Não era esperado um sistema de defesa como o S-300 operando ali na região mais ao leste, o que esse vídeo comprova que eles têm sistemas pelo menos aparentes. A gente não sabe se isso daí está operando de maneira correta, mas tem sistemas aparentes nisso aqui. E eu ainda tô precisando caçar tempo para mim pesquisar mais a respeito do sistema de defesa antiaéreo da Venezuela e entender exatamente o que está acontecendo naquela região mais ao leste. Mas o que me parece óbvio é justamente que é a parte mais fragilizada. Novamente, a respeito de não subestimar o inimigo. Apesar dos Estados Unidos, com certeza, saber lidar muito bem com o S-300, eles nunca tiveram um enfrentamento direto, nunca destruíram diretamente um S-300. E, novamente, eu digo, não significa que os Estados Unidos não vai ter força operacional para fazer isso, com certeza vai, mas eles não estão subestimando isso daqui, eles estão tentando fazer isso da maneira mais limpa possível. O USS Gettysburg ele foi identificado aqui entre a ilha de Gran Roque e a ilha de La Ortilia, o qual já falei no vídeo anterior. E, inclusive, teve até um comentário aí num dos vídeos passados, falando, é mentira o que você está falando, não foi identificado, não sei o quê. O cara jogou no ChatGPT e colocou lá que eu estava mentindo. Porque o Gettysburg ele não apareceu como Gettysburg quando ele foi colocado, quando ele deu o pinzinho ali do transponder dele. Mas graças a uma outra coleta de dados que tivemos transmissão também a respeito do Gettysburg, ele foi identificado como um navio militar e o único navio militar aqui dos Estados Unidos que estava operando ali naquela região. Então não é a ChatGPT que vai colocar esse tipo de informação para vocês, vai ser o Guerra é Guerra, tá, meus senhores? Então o Gettysburg ele aparece justamente aqui entre a ilha de La Ortilia e Gran Roque. Você vai ver que é extremamente difícil identificar esse carinha aqui. Vamos ver se a gente acha de primeira, ó. Isso daqui, ó. Esse pequeno pontinho é o Gettysburg por satélite, devido ao formato dele. E a imagem tem uma resolução muito ruim, vai ter provavelmente alguma atualização das imagens dele. Mas ele está parado também, tá? O Gettysburg está parado há alguns dias na mesma localidade. Provavelmente vai ter algumas fotos também sendo tiradas ali graças às passagens, né, que aconteceu dos aviões logo acima do Gettysburg e também em toda essa localidade vai ter algumas imagens sendo divulgadas, mas isso vai demorar de 10 a 15 dias, que é quando os Estados Unidos começam a divulgar as fotos e os barcos já estão em outras posições e tudo mais. Bom, eu acho que é isso. Se você não assistiu o vídeo do dia anterior, cara, assiste porque tem uma coisa interessante que está acontecendo aqui no meio de Gran Roque e eu ainda considero que isso é plausível. Um plano dos Estados Unidos que está sendo escrito para um ataque contra a ilha de Gran Roque, La Ortilia. Ok? Muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final do vídeo e guerra é guerra.